Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos nesta oportunidade, gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Agradeço ao Senhor pela oportunidade. Quero aqui cumprimentar as pessoas que estão do outro lado, em algum lugar do Brasil e do mundo, conectados à rede mundial de computadores. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que, como nosso Deus, Ele é também onipresente, ou seja, preenche todos os espaços, ocupa todos os ambientes, em todos os lugares do universo. Onde é que existe um lugar, Ele ali tem a sua presença. Então Deus lhe abençoe onde você estiver, porque Ele está de olho em cada um de nós. Nós vamos falar nesta manhã sobre a graça de Deus. Antes de entrar no texto também, pastor Ribamar, muito obrigado pela oportunidade, viu? O senhor, a missionária Simone e a galerinha e a minha esposa que está me acompanhando aqui. Deus abençoe grandemente a todos nós. Hoje nós vamos falar da graça de Deus. O tema da graça é um tema, parece um tema simples, parece. Embora alguns a tenham como uma representação ou uma forma de dizer como um favor imerecido. Apenas um favor imerecido. Às vezes pergunta a pessoa, por mais leiga que ela seja, ela vai saber dizer que a graça é um favor imerecido. Se é imerecido é porque nós não merecíamos e, portanto, esta manifestação em nós, com relação àquilo que nós não merecemos, então isto nós chamamos de graça. Quem teve o cuidado de ler a lição, nós temos aí no tópico 1 a graça salvadora, no tópico 2 a graça capacitadora e no tópico 3 a graça e o livre-arbítrio. Então, para falar de graça, nós temos várias formas de abordar sobre a graça. Nós temos vários textos bíblicos, várias passagens que fazem-nos abordar sobre a graça de Deus. E se eu perguntasse para qualquer um dos irmãos que aqui estão, o que é graça, certamente você saberia dizer o que significa esta graça, o que é a graça de Deus. Faço uma ressalva, porque quando vamos trabalhar os atributos de Deus, como é a proposta temática da revista, os atributos de Deus, Deus tem seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, por certo, já abordado em algum momento, até porque estamos na lição de número 5, 4 já se passaram. Dentro destes atributos de Deus, nós temos algumas classificações. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, triuno, perfeito e santo e eterno. São atributos de natureza exclusivas de Deus. Natureza exclusiva, atributos não comunicáveis. Por que não comunicáveis? Porque são atributos dos quais Deus, pela sua grandeza, poder e soberania, é detentor destes atributos, dos quais não a reparte com ninguém. Onde uma pessoa disse para mim, pastor, eu penso que Satanás sabe o que eu penso. Eu disse, Satanás não é conhecedor dos pensamentos de ninguém, porque conhecer pensamento é atributo da onisciência de Deus. Como atributo da onisciência de Deus, nem o diabo, nem os anjos, nem os homens têm, apenas Deus. Então, somente Deus é capaz de conhecer o pensamento de alguém. Mas parece que o diabo sabe o que eu vou fazer. É porque você verbaliza. Quando você verbaliza, você dá caminhos. Quando você indica caminhos, ele vai para o caminho que você indicou. E no caminho ele te acha. Então, você pensou que ele sabia para onde você ia. Não, é porque você deu caminhos. Ele foi para o caminho onde você sinalizou que passaria. E lá neste caminho ele pôs a perna e te deu uma rasteira. Isto é a ação maligna
trabalhada dentro das propostas humanas verbalizadas. Portanto, todo cuidado no falar, porque ao falar é indicação de caminhos, e é nestes caminhos indicados que Satanás vai tentar te atravessar de alguma forma. Então, os atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis, dentro destes atributos está o amor, a bondade, a verdade, a misericórdia, a justiça, a fidelidade, a compaixão, a condescendência, a transigência. São fatores, são atributos comunicáveis. A santidade, que também é considerado um atributo comunicável, porque precisamos ser santos em nossa forma de ser, de fazer, de agir e de compreender as questões relacionadas a Deus e a sua palavra. E, portanto, diante disto, nós vamos tratar dos atributos de Deus. Agora, a graça, na realidade, eu a teria como uma ação divina, manifestando dentro desta ação divina a misericórdia, a bondade, o amor, que são atributos propriamente ditos. A graça não a tenho como um atributo de Deus. A graça, eu digo que ela é uma ação divina impetrada à humanidade, manifestando por meio desta graça a bondade, a misericórdia, o amor e a fidelidade de Deus. Dito isto, vamos para a graça salvadora. O texto áureo da nossa revista, que texto áureo, todos sabem por que se chama assim, é texto áureo. Áureo é de ouro, texto de ouro, ou texto principal, ou texto mais referendado para a lição, a graça de Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça salvadora, o que é esta graça? O Antigo Testamento traz, dentro das suas propostas, prenúncios da graça. Prenúncios da graça. O que é um prenúncio da graça? É aquilo que preliminarmente foi anunciado de uma forma implícita, que ora se consolida com a presença viva de Jesus em nosso meio. O Verbo encarnado, Deus manifestado, luz revelada no meio da humanidade. A graça salvadora, um dos 5 sola gratia, ou somente pela graça, e aí anula a possibilidade de questões relacionadas a obras para que se tenha direito à salvação. A graça salvadora, o que é salvação? Salvação é nada mais, nada menos do que proteger, guardar, livrar. O sinônimo de salvação tem várias palavras que são usadas como sinônimos. Proteger, livrar da morte, restaurar, resgatar. Quando Atos 16:31, o carcereiro vai tirar-lhe a vida, e Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta salvação não é a salvação referente à vida eterna. É uma salvação referente a um livramento, uma ação divina para livrar o carcereiro e a sua família das sanções jurídicas do governo romano para aqueles que trabalhavam mal na função de carcereiro, dando legalidade para presos saírem e ficarem livres. Então,
Porque alguém pega o texto e diz assim: hoje salvação chegou à tua casa, hoje crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se pegar esse texto ao pé da letra e aplicá-lo como uma referência à salvação alusiva à vida eterna, logo o pai e a mãe, o pai crendo em Deus levava toda a sua família para a eternidade salva em Cristo Jesus, porque o texto bíblico diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquela salvação não é alusiva à vida eterna, é alusiva às sanções administrativas, jurídicas impetradas pelos imperadores, aqueles que transgrediam as leis romanas. Aí, portanto, ele seria salvo. Ele e a casa dele de quê? Das sanções jurídicas administrativas impetradas pelo governo romano. Só isso. A graça que salva, essa salvação prenunciada lá no Gênesis capítulo 4, melhor dizendo, Gênesis capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, Caim, depois que matou Abel pegou o sacrifício lá, sacrificou ao Senhor, aquela ação desagradou Caim, não sei por qual razão, mas a ira se acendeu e ele matou o seu irmão por conta da ação dele, que Deus se agradou dele e da ação dele, mas não se agradou de Caim nem da sua ação. Antes disto acontecer, quando o pecado havia se manifestado no mundo, nós temos o prenúncio da graça quando Deus olha para o homem estava nu, o homem coseu ou costurou folhas de figueira e fez para ele e para a sua mulher aventais. Só que eles cobriram a nudez deles com as próprias mãos, a obra humana para cobrir a nudez humana. Deus olhou para eles e reprova. O que é que Deus faz? Pegou um animal, tirou-lhe a pele e fez para ele roupas com peles de animal. Que era que Deus estava prenunciando? A graça prenunciada. De qual forma? É pela pele de um animal, ou seja, pelo sacrifício de um animal, que a cobertura para a nudez do pecado do homem seria manifestada. Ou seja, a graça prenunciada dizendo: todas as suas ações humanas de nada servem, mesmo que elas aparentemente cubram a vossa nudez, só pela graça de Deus é capaz de fazer com que a nudez do pecado do homem seja coberta. Não é pelo esforço da costureira ou do alfaiate, mas pela graça salvadora, manifestando libertação, proteção, cobertura espiritual ao pecado da humanidade. Jesus. Então, a graça de Deus é o fator imprescindível para a salvação eterna. Então, o que estou acabando de explicar, no tópico 1, tópico 2, 1.1, 1.2 e 1.3, a salvação é por meio da fé e a salvação não vem das obras. Alguém diz assim: pastor, para ser salvo preciso fazer isso? Quero dizer aqui uma palavra à igreja. Não fazemos para ser. Fazemos porque somos. Eu não congrego para ser salvo. Eu congrego porque sou salvo. Eu não manifesto amor para ser salvo. Eu manifesto amor porque sou salvo. Eu não oferto à igreja para ser salvo. Ofertamos porque somos salvos. Não fazemos as obras sociais porque precisamos delas para sermos salvos, mas fazemos porque somos salvos. Então, a diferença é esta: não fazemos para ser, fazemos porque somos. Então, pastor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Você precisa ter fé. Aí quando nós vamos para a fé, que o texto de Paulo, capítulo 2, versículo 8 de Efésios, a salvação é por meio da fé, como ele apresenta no texto. A fé que nos salva, ela é o quê? Um dom.
Se ela é um dom, ela é essência de Deus em nós. É impossível alguém crer essencialmente como Deus quer, sem que ele tenha um relacionamento com este Deus que essencialmente manifesta nele. Pastor, agora o senhor me deu um nó. Me explica isso aí. Trocando por miúdos é impossível, se alguém não se aproximou de Deus, dizer que crê em Deus e a sua fé ser capaz de levar-lhe ao plano eterno de salvação. É impossível. Pastor, eu creio com fé em Deus. Estou falando dessa fé natural. A fé natural, isso é do ser humano. Nós somos tendenciosos a acreditar desta forma. Somos tendenciosos a acreditar em algo, mesmo que seja uma pessoa desacreditada de Deus, ela ainda assim esboça uma certa fé em alguma coisa. Quando o pai tem seus filhos, eu penso, não sou pai, mas eu penso que um pai e uma mãe já idealiza para o seu filho até a sua universidade. A fé que um pai e uma mãe têm no filho é tão grande que mesmo que ele não sirva a Deus, ele crê que o filho dele vai crescer, vai ser um excelente profissional, vai prosperar, vai ser rico e etc, etc, e etc. Ou estou falando bobagem? Isto é uma fé natural do ser humano. A igreja, ela não anda com esta fé. A fé da igreja, a fé que salva é aquela oriunda das nossas relações construídas com Deus. É uma fé que passa pela regeneração, que antes dela vem a justificação, que depois vem a regeneração, a santificação, a glorificação. Esta fé que Paulo se refere, ela é dom de Deus. E onde é que ela nasce? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ora, o fruto, a singularidade da particularidade do que é essencialmente de Deus manifestado em nós, o fruto do Espírito é. E aí é singular, até aqui. Amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Perceba que está contido no fruto do Espírito a fé. Diga comigo, fé. Diga fé. E este fruto do Espírito, ele vem quando? João, capítulo 3, precisamente versículos 3 ao 9. É necessário vos nascer de novo. Se alguém nasce da carne, é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Significa que a obra da regeneração, como uma parte que chancela este ato de fé, segundo o padrão de Deus. Então, para ser salvo, precisa ter fé. Esta fé, como dom, ela é um dom. E, sendo ela um dom, esta fé nasce quando nós nascemos de novo do Espírito. Ao nascer do Espírito, tenho as credenciais de Deus em mim. O que ao olhar para mim, Deus enxerga parte dele em mim. O Espírito atuando em mim, pelas obras das minhas ações, validando a minha vida. É por isso que ele diz a Nicodemos, o Espírito, o vento sopra e ninguém sabe para onde vem, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. O que é que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Quem tem o Espírito não se domina, não se governa. Ele leva-lhe para onde ele quer. E aí eu pergunto, quem tem o Espírito vai levar para onde? Para onde é que o Espírito quer levar você, quer me levar? Para onde? Para o Pai. Então, é por isso que a salvação é por meio da
fé. E a salvação não vem das obras. Expliquei. Tem um texto aqui. Os nossos atos de bravura, o bom desempenho do ministério, o cumprimento dos deveres como cristão, tudo que apresenta a espiritualidade, a entrega dos dízimos e ofertas, as obras de caridade, entre outras, são importantíssimas, de grande valia, mas não são suficientes para ganharmos a salvação, e sim galardão. Mesmo assim, caso sejam aprovadas por Deus. Por que fiz questão de ressaltar isso aqui? No tribunal de Cristo, fazendo distinção entre o que é tribunal de Cristo e o que é grande trono branco, o tribunal de Cristo é galardão à igreja. O grande trono branco é julgamento final de todos, incluindo todos, absolutamente todos que não foram salvos, que não foram colocados como pessoas de Deus. Grande trono branco. No tribunal de Cristo, as pessoas serão galardoadas. Receberá galardão. E este galardão é exatamente assim cremos. Assim cremos, faz questão de dizer, assim cremos, que este galardão é resultado daquilo que nós construímos enquanto filhos de Deus. Nada do que temos aqui levaremos para lá, mas as obras realizadas aqui como legítimos filhos de Deus serão lembradas e seremos galardoados segundo aquilo que fizemos aqui para Deus. Isto se for aprovadas as obras. Se isso não for aprovada, chega lá, no muito no lucro, a salvação. Aí ela, e aí, Deus, o que é que tem para mim aí? Meu filho, foi salvo, viu? Foi salvo. Você passou raspando, mas passou. Quanto é a média? 7, tirei 7. Parabéns, você foi salvo. Glória a Deus por isso. Mas o que você vai receber de galardão? Nada. Aí alguém diz, não quero receber galardão não, minha salvação está bom demais se eu for salvo. É só que para manifestar a salvação, para manifestar o salvo aqui no plano terreno, é necessário que esta manifestação evidencie muitas questões. É por isso que Tiago diz assim, a fé sem obras ela é? A fé sem obras ela é? Se a fé sem obras ela é morta, então significa se nada fizer porque não tem? Fé viva. É a lógica da Escritura. Neste ponto aqui encontramos isto. A graça capacitadora. Nós temos dentro dessa graça capacitadora, a igreja está compreendendo? Podemos prosseguir? Algum ponto de divergência, incoerência, inconvergência? Tranquilo? A graça de Deus capacita para viver a vida cristã, a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério e a graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Traz-nos a memória o texto de Paulo, quando ele se pedindo para que fosse tirado esse espinho na carne e essas
questões que lhe atormentavam, que tiravam seu sossego. Aí a graça de Deus, Deus disse para ele assim: a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. As pessoas entendem assim. Penso que alguém aqui já ouviu algo neste sentido que eu vou falar. As pessoas entendem assim: nós estamos no tempo da graça. Ou seja, ele está querendo dizer, posso viver como eu quiser agora. Posso ser como eu quiser. Esse é porque estou no tempo da graça, não é no tempo da lei. Tá. Mas vamos lá. No tempo da lei, o julgamento era das ações. A lei tratava das ações. A lei tratava das ações. A graça trata das intenções. A lei dizia: não adulterarás. A lei. A graça diz: se olhares e no teu coração desejou, então cometeu adultério. O que é mais fácil, a lei ou a graça? É mais apertado. Estou no tempo da graça. Aí eu trabalhei um texto, outra oportunidade, fazendo uma alusão ao nosso ponto de equilíbrio. Nós precisamos encontrar o equilíbrio necessário à nossa fé. Quando é que uma liberdade é equilibrada? Quando a liberdade não pode se tornar libertinagem, nem pode se tornar legalismo. A liberdade está no meio. Nos dois extremos eu tenho a libertinagem e eu tenho o legalismo. A liberdade, a fé e o amor estão no ponto de equilíbrio. Nas duas extremidades estão a libertinagem e o legalismo. Quando não encontramos o equilíbrio da nossa fé, amor e liberdade, nós, julgando-nos fortes, incorremos na libertinagem. Porque a libertinagem para os fortes libertos é um equilíbrio, é um ponto de equilíbrio ausente. O que significa? Libertinagem e legalismo. E aqui está a fé, o amor e a misericórdia. A fé, o amor e a nossa liberdade. Quando eu digo, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu sou livre pela graça, me torno um libertino. Eu vou usar a graça como fator liberdade, fora do eixo do equilíbrio da fé, do amor, eu vou ser um libertino. Ou seja, a liberdade se tornará libertinagem para os que se julgam fortes. A liberdade se tornará libertinagem para os que se julgam fortes. Quando a liberdade fora do equilíbrio, o sujeito foge de todas as outras propostas de vida, porque ele não pode ser livre, porque se ele for muito forte, ele vai cair na libertinagem, então ele precisa fugir disso o máximo. Tem que fugir disso aqui o máximo. Quando ele foge demais da libertinagem, ele vai para onde?
para o legalismo. Ele se torna um legalista. Tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Irmão, não passa perfume não, porque é pecado. Porque você diz que não anda na casa de fulano, porque fulano não é crente. Você não vai no restaurante, porque o dono do restaurante não é crente. Você não vai em tal lugar, porque tal lugar não é crente. Você só quer fazer isso, porque só quer fazer se for com crente. No dia que você passar mal e ligar, pergunta se o médico do SAMU é crente. Pergunta se o motorista da viatura é crente. Pergunta se aquele é crente. Pergunta se o piloto é crente quando você for andar de avião. Desconfia, rapaz, deixa de legalismo. Quando eu vou chamar um médico, eu estou chamando um médico, não é um pastor para orar por mim. Se fosse alguém para orar por você com imposição de mãos, chama o presbítero da igreja. Agora, se quer tratar de uma ação jurídica, chama o advogado. Se quer tratar da cabeça, chama o psicólogo. Se quer tratar de questões relacionadas à construção, chama o engenheiro civil. Aí não, tu tem que chamar o pastor, isso é legalismo. Chame cada um para a sua área, desde que nenhum interfira na sua essência. A sua fé não pode ser alterada por quem cerca a sua vida. Se a minha fé for alterada por quem cerca a minha vida, é porque eu sou legalista. Eu fujo de todos para que ninguém interfira. Então, onde é que eu preciso estar? Diga comigo, no equilíbrio da fé. E onde é que está o equilíbrio da fé? Está exatamente no eixo central, entre o extremo da libertinagem e o extremo do legalismo. Aqui você anda, aqui você dialoga com quem é legalista, aqui você dialoga com quem é libertino, mas nem aqui e nem aqui interfere aqui, porque o eixo central da sua fé, amor e liberdade, não é com base no legalismo, nem na libertinagem, é com base no eixo que te liga ao plano eterno segundo o Espírito de Deus. Aí, isto nos leva ao terceiro tópico, que é a graça e o livre-arbítrio. Em outra oportunidade, de repente, nós podemos tratar disso com mais profundidade teológica, antes, porém, fazendo apenas uma abordagem sucinta. Para falar de graça e o livre-arbítrio, eu tenho que fazer dois paralelos entre graça. Eu tenho a graça irresistível, que é uma doutrina reformada, trabalhada muito bem em alguns grupos reformados, e eu tenho a graça preveniente, a graça irresistível e a graça preveniente. Na proposta da graça irresistível, anula-se a ideia do livre-arbítrio. Porque na graça irresistível, Deus faz o que Ele quer fazer sem que ninguém tenha o direito de dizer eu não quero. Na graça irresistível, Deus age como Ele quiser e eu não posso dizer que não quero. Eu não tenho querer quando a ação é alusiva à graça irresistível. A graça irresistível. Para isto, nós temos algumas ressalvas. A graça, ela pode ser resistida, sim. Os homens têm o direito de escolher ou de não escolher o que alguém quer que ele faça. Nós temos duas linhas, duas abordagens, a abordagem autônoma e a abordagem heterônoma. Uma, eu decido por mim mesmo segundo as minhas convicções, e a outra, eu decido de uma forma, mas as minhas decisões são embasadas em alguém. Então, nós em Cristo, nós não somos autônomos, nós somos heterônomos, mas a nossa heteronomia é o direito de escolher, tendo por base um ponto de referência ideal. Uma decisão que não nasce aqui para ali, uma decisão que vem de fora para dentro, manifesta em mim e me leva a escolher aquilo que realmente é o que Deus tem para mim. Em outras palavras,
o livre-arbítrio nós temos. Quando Deus olhou para Caim e disse: Caim, o pecado jaz à porta. Estava onde o pecado? O que é que Deus disse para Caim? Cumpre a ti dominá-lo. Aplica-se isso. Poderia ser qualquer um de nós. Fulano, pecado jaz à porta. Você que diz quem entra e quem não entra. A graça irresistível, se assim fosse, então, logo Deus salvaria todo mundo. Por quê? Se ela fosse irresistível, Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. No prenúncio da graça, no Gênesis, um animal é morto, sua pele é tirada e é feita a cobertura para um casal. Graça prenunciada. Uma graça preveniente. De quem? De Deus. Adão e Eva cobertos. No Êxodo capítulo 12, a graça mais uma vez é prenunciada. No prenúncio da graça, no Êxodo capítulo 12, um cordeiro de 1 ano sem mácula, macho, é morto, e o sangue colocado nos umbrais da porta, para que a família que estivesse ali não fosse atingida. Graça preveniente de Deus, para que aqueles que estivessem dentro da casa não fossem atingidos com a tristeza e a frieza da morte. Levítico, quando do dia da expiação, o animal era morto e o sacerdote ministrava sobre o bode expiatório, ministrava sobre o bode emissário, todos os pecados da nação de Israel, e era levado para fora do arraial, longe do povo, o pecado saindo. A graça de Deus manifestada. O outro era morto e o seu sangue cobria, fazia expiação pelo pecado de toda a nação de Israel. De toda a nação de Israel. Então, na primeira manifestação da graça preveniente, Deus promovendo libertação e salvação e proteção para um casal. Segundo, para uma família. Terceiro, para toda uma nação. Mas em Cristo, que é a graça manifestada, revelada, a luz, o verbo encarnado, quando ele chegou, João sabiamente disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no versículo 10, 11 e 12 do capítulo 1 de João, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe o que significa isso? Se a graça fosse irresistível, a salvação seria para todos. Mas como a graça é preveniente, a salvação é primeiro para quem está dentro de casa, na proteção do abrigo que o Senhor separou para você. Segundo, a salvação ela é para aqueles que fazem parte de um povo escolhido de Deus, zeloso de boas obras. Assim como foi a escolha do povo de Israel, Deus escolheu a igreja para que fosse esta igreja abraçada pela manifestação da sua graça preveniente. E todos aqueles que querem receber a salvação precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Significa que o livre-arbítrio, o direito de ser ou não ser, é seu.
A escolha de ser ou não ser é sua. O direito você já tem. Basta você requerê-lo. É assim no nosso país. Nós temos o direito, mas para que o nosso direito seja efetivado, temos que entrar na justiça para requerer direito ao nosso direito. Não é assim? Você tem direito, aí o cara surrupiou o seu direito, aí você tem que contratar o advogado para entrar com a ação requerendo o direito que é seu, que foi licenciado em outro momento. Diante disso, entendemos que eu tenho o direito, todos têm o direito, mas tem que chamar um advogado para dizer, eu quero que o meu direito seja executado, reivindicar. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o advogado fiel. E outra, ele não é só advogado, como também ele é o juiz das nossas ações. Então, como está o defensor e o executor, tenha paciência que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pastor Ribamar, chama o advogado para brigar pela causa e o advogado, quando chega lá, o juiz é o próprio advogado. Diz, não, está aqui, sua causa está ganha, fique em paz. Você está querendo o direito que é seu? Considere ganho, porque você já tem o direito de ser. Vá atrás do seu direito, significa livre arbítrio. Ah, mas eu não quero. Problema seu, você não quer. Alguém quer. Eu particularmente quero muito. Alguém aqui não quer? Eu quero exercer o meu direito de filho e ter direito à herança também como filho. Normalmente é assim, na briga de família é assim, depois que o pai ou a mãe morre, aí vai para o inventário. Aí no inventário, meu amigo, aí que o demônio se manifesta, aí vira o bicho. Vira o diabo, o Satanás parece que implanta o reino dele bem ali, naquele ambiente ali. Aí é um querendo matar o outro se achando lesado, porque o outro, não, aquela casa tem porcelanato, ele deixou aquela casa, não tem porcelanato para mim, por que será? Será porque eu vou entrar na justiça, porque eu quero direito de porcelanato. Aí vai começa a guerra. Sabe o que isto quer dizer para nós? Que quando Deus deixou a herança, essa herança que está preparada desde a fundação do mundo, o galardão que temos a receber, todas essas coisas que está preparada para nós, eu e você temos o direito de escolher ou de não escolher. E eu prefiro escolher ficar com Deus. Então, a graça de Deus não é sinônimo para fazer o que quiser. A graça de Deus, toda liberdade será cobrada e é preciso permanecer na graça de Deus. Por quê? Após receber a graça de Deus, que é a salvação, alguns requisitos básicos para conservá-la, sendo ela um presente. Quando se recebe algo precioso, se guarda com muito carinho e gratidão. Então, como é que manifestamos a recepção a esta graça? Quando nos tornamos gratos a Deus por todas as suas manifestações em nosso favor. Quando somos gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito, isso é uma manifestação de recepção da graça. Alguém fala assim, um dia eu falo, pai, fulano está desgraçado. Ele fala, pastor, o senhor chamou um palavrão. Não, a Bíblia diz lá que o homem sem Deus, uma pessoa completamente fora dos padrões, ele é pobre, cego, desgraçado e nu. O que é uma desgraça? É a ausência da graça. É a ausência da graça. É por isso que no Apocalipse está lá que o homem sem Deus, ele é pobre, cego, desgraçado e nu. Porque o homem que tem Deus, a desgraça não entra na sua vida. Porque a graça de Deus já se manifesta nela todos os dias. Amém, queridos? Então, só para concluir, digo, conforme está na conclusão do nosso comentário, a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns ou
de forma exclusiva a um grupo especial, mas a toda a humanidade, aquilo que disse anteriormente. Porém, só a desfrutam os que creem no Filho de Deus e o recebem como único e suficiente Salvador. Diante disso, conclui aquilo que estava dizendo. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero